Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Os Miseráveis, de Victor Hugo. E bem, eu preciso começar avisando vocês de que esse vídeo não será nada imparcial, tá? Eu gostei demais desse livro, gente, vocês estão entendendo? Ele se transformou fácil num dos meus livros preferidos da vida, vocês não estão entendendo? Incrível mesmo, tá? Outra coisa que eu preciso dizer pra vocês é que este aqui não é um vídeo, não pretende ser um vídeo com análises aprofundadas sobre a obra de Victor Hugo, nem nada do tipo, tá? Se você estiver interessado em um vídeo repleto de informações sobre o momento histórico em que o livro foi escrito, ou sobre o momento que o livro retrata, e sobre como o livro foi escrito e tudo mais, eu peço pra você que pare este vídeo e assista esse vídeo que eu vou colocar aqui em algum lugar na tela, que é um vídeo da Veves Valadares sobre Os Miseráveis. Vale muito a pena ver aquele vídeo. Se eu fosse você, eu daria uma pausinha nesse aqui, assistiria aquele e depois voltaria aqui, certo? Para uma pesquisa assim, um pouco mais teórica sobre o livro, eu li o A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa. Esse livro aqui, então, é um estudo do Vargas Llosa sobre Os Miseráveis. É uma versão estendida de um curso sobre Victor Hugo que ele deu aí numa universidade X aí... Enfim, é um livro muito bacana mesmo, é essencial para quem gostou dos Miseráveis, tá? Ele traz umas análises, assim, muito bacanas mesmo, é um belo de um complemento, tá? Então fica a dica e daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse livro para vocês. E só para não perder o costume, eu também quero dizer a vocês que este livro não se passa na Revolução Francesa, gente. Então, assim, não importa em que escola você fez o seu ensino fundamental, todos nós sabemos, todos nós estudamos em algum momento que a Revolução Francesa começou em 1789, tá? E este livro aqui, ele vai pegar um período de 1812 a 1832, tá? Então, a Revolução Francesa já aconteceu, tá? Que fique bem claro. E bem, vamos começar a falar sobre o livro então. Como o próprio título já diz, né, Os Miseráveis, esse livro aqui vai trazer vários personagens, né, que são, assim, os personagens principais da história, que são ex-presidiários ou fugitivos, prostitutas, meninos de rua, coisas do tipo, tá? Então, dificilmente a gente vai encontrar aqui um personagem que seja da alta roda da sociedade, tá? E eu concordo com a Veves quando ela diz que é meio difícil a gente pontuar quem é o personagem principal dessa história. Na verdade, eu acho, né, e principalmente depois de ter lido esse livro do Llosa, que o personagem principal dessa história é o narrador, tá? Mas enfim, o autor, né, coloca o holofote dele sobre vários personagens diferentes, em momentos diferentes deste livro. Mas o personagem que tem mais destaque nesse livro é o Jean Valjean, que foi condenado a serviços forçados nas galés porque roubou um pedaço de pão. Só que a pena dele foi sendo aumentada à medida em que ele tentava escapar das galés. Então, sei lá, vamos supor que ele tenha sido condenado a 2 anos nas galés por causa do roubo do pão. Ele acabou ficando uns 19 anos, tá? Se eu não me engano, foi isso mesmo, né? Lá, trabalhando forçadamente nessas galés, até que um belo dia, né, acabou a sentença dele, ele pode voltar para casa, porém ele vai ser para sempre taxado como um ex-presidiário. Ele tem aquela cartinha, né, que é o único documento dele que comprova que ele esteve nas galés. Então, quando ele vai para o continente, né, quando ele vai procurar emprego, enfim, ninguém quer dar emprego para ele, ele inclusive é hiper maltratado nas tabernas, né, nos lugares que ele precisa encontrar para poder passar uma noite. As vicissitudes nunca terminam para Jean Valjean. Nunca fica mais fácil. Até que durante essas andanças, né, no meio da noite, procurando um lugar para dormir e tal, ele acaba encontrando um bispo, que é o bispo de Digne, né, que é o Monseigneur Bienvenu, que é um dos personagens mais espetaculares dessa história, gente, vocês não têm ideia. O livro começa contando pra gente a história do bispo de Digne, e ele é muito engraçado, vocês não estão entendendo. Então, olha só, você pega esse livro aqui gigante para ler, você sabe da premissa da história, você vê o título e você pensa, eu vou chorar pra caramba lendo esse livro. E quando você começa a ler, pelo menos as 100 primeiras páginas do livro, em que o autor vai, né, coloca o holofote sobre esse bispo e vai contando pra gente a história dele, eu rolei de rir. É muito engraçado, eu achei muito divertida a forma como ele retrata esse bispo, as coisas que ele faz, as coisas que ele diz. É muito divertido mesmo. E enfim, então Jean Valjean acaba esbarrando com esse bispo, o bispo oferece então um quarto para que ele passe a noite na casa dele, né? Então, no momento que servem lá o jantar para ele, ele nota que sobre a mesa tem várias pratarias e coisas do tipo. Então, durante a noite, durante a madrugada, ele se levanta, acaba roubando então, né, todos esses objetos e foge da casa do bispo, né? Só que ele é capturado.
Na manhã do dia seguinte, a polícia chega então à casa do bispo, né? Ó, esse malandro aqui roubou esses objetos do senhor, não sei o quê, e diz pra gente que foi o senhor quem deu de presente pra ele, né? Esses objetos. E o bispo, né, diz que é verdade, ele confirma a história do Jean Valjean. Não só isso, ele vai até um cantinho lá da sala e traz pra ele 2 candelabros e diz pro Jean Valjean: olha só, você esqueceu de levar esses 2, aqui eu também tinha te dado e tal, não sei o quê. E, enfim, acaba livrando a cara do Jean Valjean, a polícia vai embora e ele diz pro Jean Valjean que está fazendo aquilo por ele para que ele se transforme num homem honesto. Então isso dá um clique ali no Jean Valjean. Enfim, existe uma grande mudança nesse personagem a partir desse momento. É importante frisar que ele nunca foi um personagem totalmente mau, assim, nem no período que ele passou nas galés. Ele foi preso, como eu disse pra vocês, porque ele roubou um pedaço de pão e nem era pra ele esse pedaço de pão. Era pro sobrinho dele que estava passando fome, não tinha o que comer. Enfim, né, ele se transformou num homem endurecido pela vida durante esse período que ele passou nas galés. Mas a partir do momento em que o bispo, né, faz esse favor tão grande a ele, né, enfim, esse gesto de carinho, enfim, né, e de confiança, né, porque afinal de contas ele diz: olha só, estou te dando é a minha única riqueza, né, enfim, para que você se torne um homem honesto. Isso faz com que o personagem mude, assim, da água pro vinho e enfim, coisas sensacionais vão acontecer na vida do Jean Valjean a partir daí, porque ele resolveu se transformar num homem honesto, e tudo que ele faz, ele é um grande altruísta, né, então tudo que ele faz é visando o bem do próximo. Ele vai passar por cada situação horrorosa ao longo do livro, mas é tudo porque, enfim, ou ele precisa cuidar da filha, né, dessa mulher que por algum motivo, né, não vou contar pra vocês o que aconteceu, mas ele acabou, né, atrapalhando a vida desta mulher. Ela tem uma filhinha e ele acaba adotando essa menina e tudo que ele faz a partir desse momento é cuidar dessa menina. Antes disso, né, com essa prataria toda, ele acaba indo para uma cidadezinha e descobrindo um jeito X de resolver um problema da população daquela cidade. E com esse jeito X, que eu não vou contar para vocês o que é, ele acaba criando uma indústria naquela cidadezinha e dando emprego para todo mundo. E todas as pessoas que trabalham nessa fábrica dele são super bem tratadas e tal. Então ele se transforma num grande prefeito ali da cidade. Enfim, coisas sensacionais possam acontecer na vida dele. E ele passa a retribuir isso à população, até o momento em que aparece Javert, né? Enfim, ele é um investigador da polícia que acaba descobrindo que Jean Valjean era um fugitivo das galés. Porque num dado momento ele tem que voltar para as galés, mas não volta, e enfim, existem essas pessoas aí, né, tentando capturá-lo novamente. E Javert é, então, o grande antagonista, né, de Jean Valjean ao longo da história toda. A pessoa que ele mais ajuda ao longo do livro todo é a Fantine, que era uma ex-funcionária da fábrica dele, que foi demitida, né, pelo capataz ali, o cara que cuidava da área em que ela trabalhava, porque descobriram que ela tinha uma filhinha, né, e que ela era mãe solteira, e que por ser bonitinha e tal, as mulheres acabam inventando várias histórias sobre ela, ser prostituta e coisas do tipo. Ela acaba sendo demitida, não tem mais como cuidar dessa filha, a filha não mora com ela, mora com um casal horroroso, que são, né, os antagonistas aqui da história. A menina passa por, assim, meu Deus do céu, os momentos em que o narrador vai contar pra gente o que está acontecendo com a filhinha da Fantine, né, que é a Cosette, são, assim, de partir o coração, gente, sério. E num dado momento ali da história, né, várias coisas acontecem e tal, o Jean Valjean promete pra Fantine que ele vai cuidar, então, da filhinha dela. E é isso que ele faz, ele acaba adotando a menina e, enfim, várias coisas acontecem, eu não vou contar mais nada, porque uma das grandes graças desse livro é a gente ir acompanhando o que Jean Valjean está fazendo. Ele troca de nome diversas vezes aqui ao longo da história, e eu não contei nem um quarto da história pra vocês não estão entendendo. E tudo isso, né, toda essa grande novela, né, de coincidências, de encontros e desencontros que vão acontecendo entre esses personagens, são cortadas, né, pelo narrador, que tá a todo momento se intrometendo na história. Isso talvez seja alguma coisa que possa incomodar algumas pessoas, alguns leitores, mas eu particularmente adorei o narrador, achei pertinente todas as intervenções que ele fez na história, e ele tem aquela grande mania de fazer digressões. Então o que é isso? Ele coloca os personagens num determinado lugar, e aí ele resolve puxar o leitor para que ele conheça aquele lugar, aquele novo ambiente que os personagens estão passando. Então, por exemplo, ele vai contar pra gente sobre como o pai de um dos personagens atuou durante a batalha de Waterloo, né, que foi aquela batalha que Napoleão perdeu e tudo mais. Então ele para a história pra contar pra gente a história de Waterloo. Só que, segundo Mário Vargas Llosa,
Nada de histórico que ele conta é muito acurado, né? Então, assim, ele romanceou muito, ele não esteve lá, mas ele conta com tanto detalhe que acaba te convencendo de que aquilo foi o que realmente aconteceu em Waterloo. Então são vários capítulos dele contando com muitos detalhes o que aconteceu nessa batalha, enfim, e ele é um narrador excepcional, você acaba visualizando muito, né, as imagens que ele cria são imagens muito reais, é muito bacana isso. Num outro momento você tem alguns personagens que estão fugindo através dos canos de esgotos ali de Paris, e então ele para tudo e vai contar pra gente a história dos esgotos de Paris, minha gente. E eu vou te falar uma coisa, cada vez que ele faz uma intromissão dessa na história pra contar pra gente, né, alguma curiosidade ou algum pano de fundo histórico de alguma coisa que está acontecendo, ele faz qualquer coisa ficar interessante, até a história dos esgotos de Paris, vocês não estão entendendo. Uma das observações mais bacanas que o Ljosa faz nesse livro aqui é uma coisa que eu não tinha percebido, que é a questão das ratoeiras, né, que o Victor Hugo cria, né, para os seus personagens. Então tem pelo menos 3 momentos-chave ali do livro em que todos os personagens se encontram, os personagens chaves, né, se encontram para resolver um determinado conflito. E todos esses encontros se dão em algum lugar, assim, grotesco. É num quartinho sujo e fétido de um pensionato horroroso, outro momento é nos esgotos de Paris mesmo. Então, assim, eu achei isso bem bacana. E a partir desses encontros, né, de ratoeiras, né, que o autor cria, os conflitos são realmente resolvidos de uma forma ou de outra, né? A história segue a partir daí. Mas a forma como ele vai criando, ele vai atraindo, né, esses ratos, né, pra essa ratoeira é muito bacana, né? Então, assim que eu terminei de ler esse livro, me deu mais vontade ainda de voltar a ler Os Miseráveis. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Pelo menos por enquanto. Mas enfim, o Ljosa levanta várias coisas bacanas, vários apontamentos interessantíssimos sobre o livro. Eu recomendo demais esse livro, tá? Agora, sobre a quantidade de personagens que a história tem. São muitos mesmo. Então, assim, no começo da história você vai se confundir aqui e ali com os personagens. Inclusive, alguns deles têm mais de um nome, mais de um apelido, enfim, mas você vai se acostumar, tá? E esses personagens, né, a Veves comenta isso no vídeo dela, e é verdade mesmo, que essa coisa de que o autor criou meio que uma teia de aranha, onde todos os personagens, né, todos esses núcleos de personagens acabam se interligando de uma forma ou de outra. Aí alguém deve estar pensando aí, tá, mas sei lá, o Guerra e Paz tem isso também. Só que Tolstói escreveu Guerra e Paz depois de ter lido Os Miseráveis, minha gente. Uma outra coisa muito bacana que a gente vai ver aqui nesse livro é que o autor, né, o narrador da história, enfim, fazendo as vezes do autor, ele é a favor da educação. Ele acredita que a única forma, né, dos miseráveis, né, superarem seus problemas e tudo mais é através da educação. Então veja bem que em 1800 e bolinha as pessoas já pensavam isso. Eu não sei porque que ainda não conseguiram colocar isso em prática por aqui, mas enfim. Barrigas vazias não conseguem pensar, não é mesmo? Mas enfim, depois do problema da alimentação resolvido, né, o próximo passo é sim a educação. E o senhor Victor Hugo já fala sobre isso em diversos momentos diferentes aqui da história, né? Principalmente quando ele vai chegando ali na epopeia da rua Saint-Denis, em que ele vai contar sobre a revolta estudantil, né, e tudo aquilo que aconteceu em 1832, que é o grande momento aqui do livro, né? É espetacular, gente. Chegou na epopeia, você não vai mais conseguir largar esse livro de jeito nenhum. Principalmente porque um dos personagens principais desse momento do livro é o Gavroche, que é um garotinho espetacular, gente. Imagine aí você, esse é o comentário para quem já leu o livro, a depressão em que eu me encontrei no momento em que acontece o que acontece com o coitadinho do Gavroche. Foi muito triste aquilo. O Vargas Llosa vai contar pra gente também sobre as críticas, né, as duras críticas que esse livro sofreu na época do seu lançamento mesmo, né? Então ele não foi festejado por todo mundo, não. Ele não foi considerado um livro espetacular logo de cara, não. Algumas pessoas gostaram muito e outras, né, a maioria dos críticos da época detestaram com todas as forças. Primeiro porque eles achavam que isso aqui era um livro apologético, né, de apologia ao socialismo e coisas do tipo, e nem era. E também pela carga religiosa católica, né, que o autor coloca nesse livro, né? Então ele meio que santifica, né, esses personagens, né? O próprio Jean Valjean, ele chega a compará-lo com Cristo em alguns momentos. Jean Valjean é assexuado, ele não tem interesse sexual em ninguém. Tem um momento ali em que ele começa a falar sobre a Cosette já crescida, né? Ele percebe que existe um certo interesse amoroso da Cosette pelo Marius, né? Que é um desses personagens que vai aparecer mais pro final, um desses estudantes. E nesse momento do livro, em que ele comenta sobre Cosette crescida,
me causou-se uma certa estranheza. Pera lá, seu Jean Valjean. Mas assim, conforme você vai lendo o desenrolar daquilo que ele está pensando, você percebe que é um amor totalmente paterno mesmo, enfim. Ele a adotou de verdade. É como se fosse filha mesmo e ponto final. Então essa redenção dos personagens através do sofrimento, enfim, tudo, não vou dizer que tudo acabe bem no final, não quero dar spoiler nenhum, não é nada disso. Mas, pelo menos pra mim, isso não incomodou, principalmente porque tem um momento do livro em que ele vai falar sobre o carnaval, porque Cosette se casa no dia de carnaval. E ele faz uma crítica espetacular sobre a festa, enfim, né, sobre essa coisa de pão e circo, né, que se transforma, né, qualquer cidade do mundo por causa do carnaval, e ele vai fazer uma crítica bem ferrenha à própria Igreja Católica. Então, eu não sei até que ponto o narrador concordava com essa coisa tão católica, fervorosa do próprio Victor Hugo, que sim, era católico. Num dado momento, o Vargas Llosa vai contar pra gente que o Victor Hugo foi espírita, ele fazia sessões de mesa branca em sua casa, chegou a conversar com alguns escritores famosos, conversou com Shakespeare, sabe, umas coisas assim. Mas na maior parte de sua vida, ele foi católico fervoroso mesmo. Então, só recapitulando, as pessoas quando leram esse livro reclamaram das intromissões do narrador, que eu acho espetacular. Esse livro não seria o mesmo se não tivesse esse narrador tão intrometido, contando pra gente coisas que ele acha relevante, que a gente passa a achar também ao longo da leitura. As coincidências que acontecem no livro todo. Então, assim, eu já tinha lido bastante coisa do Dickens, e em Dickens também acontecem muitas coincidências. No próprio Crime e Castigo também tem muita coincidência que acontece. Estamos falando de um livro escrito em 1800 qualquer coisa, né? Ou seja, século XIX, ou seja, olhos vitorianos aí, não é mesmo? Qualquer novela vitoriana que você pegar pra ler, você vai estar, né, mergulhado em coincidências que acontecem com esses personagens. E a Veves comenta isso no vídeo dela e realmente eu me senti assim também. Tem alguns momentos em que os personagens estão tão modificados pelo ambiente, pela situação que eles estão vivendo, em que eles se encontram novamente. E eles simplesmente não se dão conta, eles não percebem que eles já conheceram aquele personagem. Somente o leitor fica mesmo, né, atento a isso, né? E uma das coisas que eu achei mais sensacionais nesse livro é a gente tentar entender quem são esses personagens novos que estão aparecendo, porque na verdade eles são outra faceta de personagens que a gente já conheceu lá atrás, né? Então, assim, sei lá, pra mim esse livro beira a perfeição. Eu não encontrei nenhuma lacuna, né? Geralmente nesses livros com muitos personagens, com muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, existem, se a gente procurar, a gente vai encontrar alguns buraquinhos que não foram preenchidos, algumas perguntas que não foram respondidas. Nesse livro aqui eu não encontrei isso. Eu apenas adoraria ler um livro só sobre o Bispo de Digne, né, saber sobre a vida dele antes, né, do que é contado aqui no livro. É contado rapidamente pra gente que ele tinha sido um homem da sociedade, foi um homem casado e que sofreu uma grande decepção e, né, enfim, vicissitudes da vida aconteceram e ele acabou se transformando no bispo, né, do início desse livro, que é simplesmente espetacular. Olha, vale a pena você ler este livro só para conhecer o bispo. E no segundo momento, Jean Valjean, que é espetacular. Gente, que personagem bem criado e fantástico. E é aquele tipo de personagem que vai ficar com você durante muito tempo depois que você terminar de ler o livro. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de ler só um trechinho do livro do Ljosa, em que ele vai dizer o seguinte: não há a menor dúvida, tampouco, de que Os Miseráveis é uma das obras da história da literatura que mais fizeram homens e mulheres de todas as línguas e culturas desejar um mundo mais justo, mais racional e mais belo do que aquele em que viviam. A menor das conclusões a extrair disso é que, se a história humana avança e a palavra progresso tem sentido, e a civilização não é um mero simulacro retórico, e sim uma realidade que está fazendo a barbárie retroceder, algo do ímpeto que possibilitou tudo isso deve ter vindo, e continua a vir, da nostalgia e do entusiasmo contagiados nos leitores pelas gestas de Jean Valjean e o Monseigneur Bienvenu, de Fantine e Cosette, de Marius e Javert, e de todos os que o seguem na sua viagem em busca do impossível. Espetacular! Sério, é isso mesmo. Não tem melhor resumo sobre o livro do que esse que eu acabei de ler pra vocês. Sério mesmo, gente.
fica a dica aqui com muita veemência de que você leia esse livro em algum momento da sua vida. Não se assuste com o tamanho, tá? No ano passado eu tentei ler esse livro de uma forma assim, sabe, lendo um capítulo por dia, ou um livro por semana e tal, pra degustar bem o livro, mas chegou uma hora em que eu falei, não, mas agora eu quero saber o que vai acontecer. Então eu acabei pegando esse livro aqui pra ler, assim, direto. Eu li em 2 meses, mas porque eu intercalei com outras leituras que eu precisava fazer também. E é aquele tipo de livro que você não vai querer largar, sabe? Você vai passar horas da sua madrugada lendo, quando você olhar no relógio, ups, preciso dormir. É esse tipo de livro, tá? Então, essa aqui é aquela minha edição bonitona, né? Roxinha, mas com as bordas pretas e tal. São, as 2 edições que eu tenho são da Kozak Naif, tá? Essa aqui, então, é uma edição anterior, tá? Eu vou dizer o ano das edições, porque o pessoal sempre me pergunta. Essa aqui é de 2011, foram impressos apenas 2.000 exemplares com essa edição, então acho que vai ser bem difícil de você encontrar. E essa outra aqui em 2 volumes, que foi a que eu mais mostrei nos meus vídeos, deixa eu ver aqui pra vocês, ela vem nessa caixinha toda molenga, queria tanto que essa caixinha tivesse uma qualidade melhor, mas não tem. Enfim, então são 2 livros, a capa é a mesma nos 2 livros. Quando você abre, tem aquele quadro famoso, né, da Revolução Francesa, certo? Espero que tenha dado pra ver. Deixa eu ver aqui pra vocês de que ano é este livro. Esse aqui eu comprei na estante virtual, tá? Essa aqui é uma edição de 2002, então essa aqui acho que vai ser mais difícil ainda de vocês encontrarem. Eu tenho a impressão de que eu comprei o último da estante virtual, tá? Desculpa aí, gente. Momento decepção, os mesmos erros que eu encontrei na edição pretinha eu encontrei nessa aqui, então a editora provavelmente só pegou o texto e imprimiu de um jeitinho diferente. Infelizmente não teve uma revisão para essa edição de 2011 e eu imagino que o texto daquela edição que ainda está à venda, que é dupla, mas em livros pequenininhos, também não tenha sido revista. Mas é isso então, fica a dica para vocês de um livro espetacular, com erros de tradução e de concordância verbal e de revisão inexistente, enfim. Mesmo assim o livro é espetacular e merece ser lido, tá, gente? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais!